Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, viu? Se inscreva no nosso canal. Aqui nós vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Pega a Bíblia, Palavra de Deus, a espada de dois gumes e vamos para as profecias do livro do Apocalipse. Estudamos que as cartas às igrejas foram escritas por João e ele estava preso em uma colônia penal, a ilha de Patmos. Lá ele escreveu as 7 igrejas. Já estudamos o período da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, a igreja matriz, a igreja mãe. Estudamos a igreja também de Esmirna. Depois compreendemos que a igreja de Pérgamo estava estabelecida no trono do dragão. Estudamos também sobre Jezabel, da igreja de Tiatira. E hoje vamos estudar uma igreja que está morta. Igreja de Sardes, pega a Bíblia, a palavra de Deus. Quais seriam as características mais destacadas da igreja durante esse período de Sardes? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça a tua obra, o que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante, confirma o restante, que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta igreja, Cristo se apresenta a ela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da perfeição, mas também é o número da plenitude. Cristo apresenta a ela com o segundo título, com aquele que tem as 7 estrelas. É o mesmo título que ele se apresenta à igreja de Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas. E as 7 estrelas, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, são os 7 anjos. Cristo é o soberano da igreja. Aquela igreja, ela aparentemente tem um elogio. Elogio para poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Vestes, em profecia, é símbolo de caráter, é símbolo de vitória, é símbolo da justiça. O conselho não pode ser outro a não ser o arrependimento. O mesmo conselho que é dado à igreja de Pérgamo e à igreja de Éfeso. E começa até com a mesma palavra, lembra-te. A promessa, que promessa linda! Andar de vestiduras brancas, símbolo de vitória, e ter o seu nome escrito nada mais, nada menos do que o livro mais importante do universo, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21. Louvado seja Deus! Esse período, meus amigos, é um período ruim para a igreja, porque foi um período pós-reforma, né? A igreja, podíamos apelidá-la de igreja morta-viva. E compreendemos que esse período ele vai da reforma protestante, no ano de 1517, até a supremacia do bispo de Roma, ou seja, do Papa. Em 538, que foi o início do período da igreja de Tiatira, o imperador Justiniano ele dá poderes ao bispo de Roma. E o ano de 1798, esse poder do bispo da igreja de Roma, ele foi tomado dele pelo imperador Napoleão Bonaparte. Então, se você somar do ano 538, que é o início do poder da igreja de Roma, até o término do seu poder em 1798, dá exatamente 1260 anos. Você sabia que a Bíblia fala que esse período foi profetizado? A história é prova disso.
Mas antes vamos estudar esta igreja dentro desse contexto da profecia dos 1260 anos, ou dias proféticos. A Bíblia diz que essa igreja era uma igreja morta-viva. Já pensou? Esta igreja foi achada em falta diante de Deus. Na cidade de Sardes havia um templo da deusa Ártemis, que era a padroeira daquela cidade, e era um templo inacabável. Parece que o retrato da igreja de Sardes é exatamente a cidade de Sardes. A cidade de Sardes era muito conhecida pela indústria de lã, pela indústria do tecido. É um paralelo que a promessa diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. É interessante que a Bíblia traz como promessa essa igreja de Sardes uma moeda, um nome escrito no livro da vida e confessado diante do Pai dos anjos. A cidade de Sardes foi destruída no dia 17 depois de Cristo por um terremoto enorme. E o imperador Augusto reconstruiu a cidade. Como forma de gratidão, foi cunhada uma moeda chamada Sardes Cesariana. Ou seja, parece que há um paralelo entre a igreja e a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela foi invadida por assaltantes, exatamente porque os guardas não ficaram nos muros protegendo a cidade. A Bíblia diz que se a igreja de Sardes não vigiar, o Senhor virá ela como um ladrão. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 2 a 4, e 2 Pedro 3,10 e Apocalipse 16,15, fala que o ladrão é símbolo do juízo e da vinda de Cristo para os despreparados. Mas, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, capítulo 5, versículo 4 e versículo 3, a vinda do Senhor só pegará de surpresa aquele que não estiver vigiando. Daniel, capítulo 5, versículo 21, diz que um rei pagão, ele fez uma festa, um banquete, e ele foi pesado, a vida dele, o reino dele foi pesado, mas se achou em falta. Esta é a situação espiritual da igreja de Sardes, na cidade de Sardes. Meus amigos, lá havia umas poucas pessoas, que eram remanescentes, que não contaminaram suas vestes. Mas antes de falar desse remanescente, que tipo de obra os pós-reformadores fizeram que não agradaram aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas? Havia muitas divisões após a reforma. Ou seja, após a reforma, o cristianismo ficou fragmentado. Igreja luterana na Alemanha, igreja anglicana na Inglaterra, igreja batista também na Inglaterra, presbiteriana, a igreja metodista, e essas divisões não agradaram os olhos de Deus. Por isso que o Senhor fala no versículo 2 de Apocalipse, que as suas obras estão longe de ser corretas aos meus olhos. Hoje em dia tem tanta igreja, tem tanta doutrinas diferenciadas, que isso causa confusão, que isso causa exatamente dúvida nas pessoas. Divisões, um é de César, outro é de Apolo, tudo isso causa exatamente dúvida na mente das pessoas. Depois desse período de pós-reforma, houve a contra-reforma. A Igreja de Roma ela fez uma contra-reforma e as principais medidas adotadas pela contra-reforma foi a aprovação da Ordem dos Jesuítas, criada em 1540 por Inácio de Loyola, a convocação do Conselho de Trento em 1545 até 1563. Meus amigos, nesse concílio foi colocado os livros apócrifos, os 7 livros apócrifos foram colocados exatamente nesse concílio. A reativação da Santa Inquisição, tudo isso foi o que a Igreja de Roma fez contra a reforma. Por isso que é um período morto, é um período totalmente desagradado aos olhos de Deus. Agora lembra aqueles remanescentes? Lembra daquelas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes? A palavra diz, aquele que tem os 7 espíritos afirma que eles deveriam ser vigilantes e confirmar o restante que estavam para morrer. Ali também foi um período de testemunhas, de mártires. E um grande evento histórico chamado
o massacre de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, foi a maior perseguição religiosa da época, feito de católicos contra os huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram os protestantes, eram os discípulos de João Calvino, que pós a reforma ao sul da França, houve movimentos e houve um grande número de protestantes. Então, nesse casamento, que muitos intitulam como casamento vermelho em Paris, foi um casamento de acordo, de aliança, para que os católicos e os huguenotes, ou seja, os protestantes, não houvessem mais brigas, não houvesse mais perseguição. Mas tudo isso não passou de um laço. A escritora norte-americana, no seu livro Grande Conflito, página 122, disse que o rei da França foi instigado por sacerdotes e sancionou tal obra. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas foram covardemente massacrados e assassinados. Esse massacre durou, meus amigos, 7 dias, começando de Paris e se estendendo por toda a França. E diz aos historiadores, e ela confirma nesse livro, que pereceram 70 mil da legítima flor da nação. É registrado como a mais horrível de todas as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi esse massacre. Foi um massacre terrível. Quando chegou aos ouvidos do Papa Gregório XIII, ele fez uma procissão à igreja de São Luís, junto com o cardeal de Lorena, e cantou um hino de comemoração. Já pensou, meus amigos? Ela fala também que eles tocaram sinos, o canhão de Santo Ângelo reboou, e fizeram fogueiras tão festivas que tornaram a noite em dia. O mensageiro que trouxe essa notícia para o cardeal foi recompensado com 1000 coroas. Isso ocasionou algo excelente ao Papa da Igreja de Roma. Meus amigos, mas esse poder do Bispo de Roma, esse poder da Igreja de Roma estava chegando ao final. Ou seja, a palavra do Senhor diz que no final desse período, o período da Igreja de Sardes, a Igreja de Roma perdeu seu poder. E foi exatamente em fevereiro de 1798 que o Papa Pio VI, como eu falei no início do vídeo, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, a mando da liderança do general Berthier. E se cumpriu uma profecia de Apocalipse capítulo 13. Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 diz que o dragão, que representa tanto Roma imperial, como também o diabo, Apocalipse 12, 9, entregou o seu poder, o seu trono e a sua autoridade à besta. A besta representa aqui, meus amigos, um poder, de acordo com Daniel 7,17. E esse poder é um poder religioso. E sabe quem é esse poder religioso? É exatamente a Igreja de Roma. Olha o que diz esse comentário católico. É piedosamente subido ao trono de César, o vigário de Cristo tomou o cetro, diante do qual imperadores e reis da Europa se curvaram em referência por suas eras. No ano 538, o imperador Justiniano fez um edito, um decreto, dando autoridade ao bispo de Roma para ser o cabeça de toda a igreja. E ele usava um título chamado Pontífice Máximo, o sumo sacerdote, ou Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Então, a partir desse ano 538, nós temos aí um prazo de supremacia da Igreja de Roma. O versículo 3 se cumpre o que aconteceu em 1798. Diz assim: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Essa besta que representa o poder religioso recebeu um golpe. E qual foi esse golpe, meu amigo? Foi a prisão do Papa. Ou seja, Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa e o Papa morreu na prisão. Isso parece meio que irônico, porque foi exatamente a França, que anteriormente se chamava Francos, o rei dela, Clovis, entregou a sua espada diante do bispo de Roma para servir ao poder papal. E agora,
país que deu autoridade, agora toma autoridade do papado, que durante esse período de 538 até 1798, um período de 1260 anos, ele teve supremacia, adquiriram estados papais, territórios que eles eram ganhando, e isso crescia um poder durante a Idade Média, que vocês sabem muito bem o que resultou. Meus amigos, esse período da supremacia da Igreja de Roma foi profetizado. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, versículo 7, Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 6, disse que o poder que Roma agiria, cometendo blasfêmia, usando títulos que só cabia ao Pai, seria um poder para agir 42 meses. Um mês bíblico, um mês judaico, ele tem 30 dias. 42 vezes 30 dá 1.260 dias. A Bíblia diz em Ezequiel 4:6 que um dia simboliza um ano em profecia. Então seria 1.260 anos, exatamente o período que a Igreja de Roma teve a sua supremacia. O Edito de Constantino, 1538, e até a prisão do Papa em 1798. E é interessante que Apocalipse 12:6 disse que o dragão, que representa tanto Roma imperial, como também o diabo, perseguiu a igreja verdadeira, ou seja, o remanescente, durante o período de 1260 anos, que esta igreja foi alimentada no deserto. Por isso que ainda havia os que deveriam dar testemunho, os que deveriam ser mártires. E esses testemunharam com a própria vida. A igreja de Roma perdeu o seu poder no ano de 1798. Preste atenção, meus amigos. Do versículo 2 de Apocalipse 13 para o versículo 3 de Apocalipse 13, passaram exatamente 1260 anos. Isso é impressionante. De um versículo para outro versículo. Mas o mesmo versículo de Apocalipse 13, versículo 3, diz que o seguinte: mas essa ferida, a segunda parte, tá? Mas essa ferida foi curada. 131 anos após 1798, ou seja, 1929, um ditador chamado Benedetto Mussolini deu 44 hectares na própria Itália, que hoje é o Vaticano. Ou seja, no ano de 1929, a ferida começou a ser curada. Meus amigos, Apocalipse 13 diz que esta ferida teve um processo de cura. E quando ela estiver 100% curada, essa besta vai vir com tudo. E nós precisamos ser como remanescente da igreja de Sardes, não contaminar nossas vestes. E teremos uma promessa de andar com quem? Com o Senhor. E o melhor, ter o seu nome confessado diante do Pai e diante dos anjos. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus, se mantenha fiel à palavra do Senhor. As piores guerras, as piores perseguições, foi quando a igreja se juntou ao Estado. Apocalipse capítulo 13 diz que haverá uma união, haverá uma imagem da besta que operava na Idade Média. A Bíblia diz que essa besta ela vai ter um número, uma marca e um sinal. Meus amigos, precisamos estar entre esses remanescentes da igreja de Sardes, que não devemos contaminar as nossas vestes. Precisamos estarmos prontos para que o nosso nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Rômulo, como é que eu faço para colocar o meu nome no livro da vida do Cordeiro? Como é que eu faço, meu amigo Rômulo, para que as minhas vestes não sejam sujas? João capítulo 15, a Bíblia diz: permanecerei em vós e permanecerei em mim e dareis muito fruto. A Bíblia diz que se você crer e for batizado, você será salvo. Marcos 16:16.
e seu nome será colocado no livro da vida. Mateus 16:16. A Bíblia fala de alguns livros. O livro dos pecados, Jeremias 2:22. Pecados não confessados, pecados não abandonados. Todos são registrados. Mas quando você aceita Jesus, confessa seu pecado, busca a Deus em oração, abandona os seus pecados, meu amigo, seu nome sai do livro da morte, seu nome sai do livro do pecado e o seu nome vai para o livro do Cordeiro de Deus. O livro do Cordeiro de Deus, Apocalipse 21, versículo 27. O livro da vida, Hebreus 12:23. A Bíblia também fala dos livros das tribulações, Salmos 56, versículo 8. Talvez eu esteja falando para alguém que tem passado por perseguições. Talvez não perseguições religiosas, mas perseguições dentro da sua própria casa. Você sabia que Deus tem um livro e esse livro ele escreve suas tribulações, suas dores, seus sofrimentos? Deus também tem um livro chamado Livro da Tua História. Deus tem tudo escrito no livro, o que você ia fazer, aonde você ia fazer. Mas esse livro, cabe você escrever nele a sua decisão. Deus simplesmente resiste e Ele sabe qual é a sua decisão. Há também o livro da fidelidade, o livro das memórias, o livro dos atos dos santos, que ajuda os outros, mas ninguém resiste. Mas há um anjo que resiste, e esse livro está em Malaquias 3,16. Meus amigos, quando os gregos eram condenados por crimes, os seus nomes eram removidos dos registros civis. Assim, se nós vivermos no pecado, assim, se nós vivermos no mal, certamente nosso nome será riscado do livro do Cordeiro. Êxodo 32 a 33. Meu apelo a você, meus amigos, meu apelo a você, meu jovem, meu apelo a você, minha irmã, é que você carregue em sua testa o nome de Deus Todo-Poderoso. E esse nome é o caráter de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. O livro do Apocalipse fala que nós devemos levar o nome de Deus. Mas há pessoas que vão levar o nome da besta. Que Deus te abençoe. Que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. E que toda a tua vida possa estar conservada, possa estar preparada para estar entre o remanescente que não contaminará suas vestes. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está com sua vida totalmente destruída e está na UTI espiritual. O médico dos médicos pode pegar os cacos da sua vida e refazê-lo. Em nome de Jesus, meu amigo, aceita Jesus enquanto se pode aceitar. Hoje as portas estão abertas. Não quer você dizer, Senhor, entra na minha vida, muda o meu coração, tira as vestes do pecado e coloca as vestes da santificação. Zacarias capítulo 3, do 1 ao 10, fala do sumo sacerdote Josué, que diante do Pai estava com as vestes sujas, e em seguida foi colocado as vestes da justiça. Receba as vestes do Senhor. Amém.